Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Que nós tenhamos a capacidade de apreender os ensinamentos dessa tarde, tanto do Livro dos Espíritos, que é um livro que me é muito querido ao coração, porque dali nós vamos aprender, né, como viver como espíritos, né? Porque, na verdade, nós vivemos como seres humanos encarnados. Quando nós nos dirigimos aos espíritos, né? Ao espírito, nós vamos falar assim, nosso espírito. E, na verdade, nós teríamos sempre que falar eu espírito e o meu corpo, né? É o meu corpo. Quem tem a posse do corpo é o espírito. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos nessa tarde, agradecer a Jesus por podermos estar aqui todos reunidos, estudando o seu Evangelho, enviar as nossas vibrações de amor, de paz e de consolo, porque a doutrina espírita é consoladora para os nossos irmãos em sofrimentos, tantos os nossos irmãos que estão passando pelo flagelo destruidor, que a doutrina dos Espíritos também no Livro dos Espíritos vem nos falar sobre eles, necessário para o nosso aprendizado, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter benevolência, indulgência e a verdadeira compaixão. Aquela compaixão é a empatia mais a ação. É eu me colocar no lugar do outro, mas também proporcionar algum tipo de ajuda ao outro. Íntima compaixão, né? Como o bom samaritano. Também para os países que estão em guerras, para os nossos irmãos que vivem guerra íntima, para os nossos irmãos que vivem na luta nas ruas, para aqueles que estão sofrendo, né, as provas, expiações individuais e coletivas. Então, que Jesus nos fortaleça e que nós encontremos consolo nessa doutrina maravilhosa. Porque Jesus, ele não nos abandona. E é uma promessa que Jesus nos fez. E é interessante que Jesus, durante todo o seu trabalho aqui, que foi 33 anos, porque ninguém imagina que Jesus ficou 30 anos à toa e foi trabalhar só 3 anos, né? Durante 30 anos, ele trabalhou incessantemente para que ele tivesse condições de mostrar para a gente, em 3 anos, toda a obra do Criador. E até hoje nós não entendemos, já tem 2024 anos. Nesse tema de hoje, o cego de Jericó, nós vamos ver que Jesus utilizava o trabalho todos os momentos e nada que Jesus fazia era ao acaso. Porque no estado de espírito puro, vocês já viram a escala espírita, né? Então, naquele estado, né, do espírito, que ele chega a estado puro, ele não tem mais ociosidade. O seu pensamento é o trabalho. Todas as suas manifestações é para edificar alguma coisa no bem. Então, Jesus usou toda a simbologia daquela época, para o aprendizado daquela época, mas também para que nós pudéssemos hoje entender o que ele queria dizer. Então, Jesus, quando ele conta, quando ele vai ao encontro de Bartimeu, ele já sabia que Bartimeu estava pronto. Porque para seguir Jesus, a gente tem que estar pronto. Temos que estar prontos. Então, simbolicamente, nós vamos ter Jericó, e Jericó é uma cidade que, geograficamente, ela fica abaixo do nível do mar e abaixo também de Jerusalém. Jericó, em hebraico, quer dizer perfumado. E perfumado nos remete a sensações, né? A cheiros, né? A lembranças. Não é assim? Nós até vimos hoje a resposta sobre as sensações que nós vamos ter quando a gente desencarnar.
Então, o perfume, né, qualquer cheiro, ele nos remete a lembranças. Quando a gente cheira, né, sente um cheiro de café, nós podemos lembrar de um café com a nossa mãe, com os amigos. Uma saudade vem, qualquer um perfume, a gente lembra de alguma pessoa. Eu, por exemplo, de repente eu sinto o cheiro do meu pai, né? Ele morreu muito moço, mas eu sinto até hoje, às vezes, passa um cheiro, eu sinto o perfume do meu pai, aquele cheirinho que ele tinha. Então, isso nos remete também à materialidade, porque Jericó era uma cidade onde que tinha muitos comércios, né, da época. E a gente vai lembrar que Jesus estava saindo de Jericó. Olha que interessante. Então, ele estava indo para Jerusalém. Jerusalém, em hebraico, é cidade da paz. E ela nos remete também à lembrança, né, de construções do templo que vai... E o templo, naquela época, né, todo mundo achava que aquele templo era a conexão com Deus. E isso nós vamos refletir, porque Jesus está saindo de um lugar material, onde que ele está ali ajudando aquelas pessoas, e sobe energeticamente. Também Bartimeu, ele está à margem do caminho e ele está na saída de Jericó. E quando ele sabe que Jesus vai passar por ali, ele já enlouquece, né? Fala, eu quero ter contato com Jesus. Jesus, filho de Davi, né? Então ele vai chamar Jesus 3 vezes e vai pedir a sua ajuda. E quando ele está gritando, as pessoas mandam calar para que ele não incomodasse Jesus. E ele não quer nem saber, porque ele quer encontrar Jesus. E nós podemos também refletir sobre esse momento, que é o momento quando a gente decide seguir Jesus e a gente encontra um monte de empecilhos. Muita gente fala, poxa, mas você tem tanta coisa ainda pela frente, né? Espera aposentar. Tem passeios a fazer, tem coisas a aproveitar na vida. Aí vamos ter sempre algo que vai nos impedir. Mas Bartimeu estava pronto. Ele estava pronto. Nenhuma intervenção deixou que ele impedisse, né, que ele chegasse perto de Jesus e gritasse para que Jesus pudesse ouvi-lo. Até que vem alguém e fala, ele te espera, né? Ele vai falar com você. Porque nós temos as pessoas que nos impedem, né? E temos aquelas que nos levantam, que nos impulsionam. Vai, vai, ele está te esperando, força, vai firme, nós te ajudamos, vamos te dar a mão. E nesse momento, ele vai até Jesus. Mas antes da gente prosseguir, nós vamos lembrar do nome de Bartimeu. Bartimeu não era o nome do cego. Bartimeu é um termo usado para identificar alguém. Igual tem lá no interior, né, principalmente no interior de Minas. Ah, você conhece o filho da dona Joaninha, né? O filho do São José. Então, Bart é filho, né? Bar. Timeu era o nome do pai dele. Então, ele era uma pessoa que não tinha nome. Era um cego. Podia ser eu, qualquer um de vocês. Representando qualquer um de nós que estivéssemos cegos naquele momento. E qualquer tipo de cegueira. E o nome era uma coisa muito importante naquela época. Era tão importante que quando tinha um acontecimento importantíssimo na vida das pessoas, que alguém tivesse um momento grandioso na sua vida, ela mudava de nome. Então nós vamos ver alguns discípulos, apóstolos de Jesus, mudando de nome.
E vamos ver Paulo, né, que era Saulo. Naquele momento de transformação, ele já não é mais Saulo, ele é Paulo. Então, o nome vai representar uma mudança naquele momento. Então, ele poderia ser qualquer um de nós, nessa cegueira, né? Então, Jesus o recebe. Mas antes de receber, Jesus o chama, Jesus não vai lá até Bartimeu. Bartimeu tem que vir até ele. E quando ele vai, ele se despe da capa. Outra simbologia importante. Para aquela época, a capa era uma coisa muito importante. Porque Roma era muito organizada e aqueles que precisavam mendicar, né, viver na mendicância, eles precisavam ser registrados. Então, todo mundo que ia pedir tinha um registro e ganhava uma capa. É como se tivesse uma carteirinha hoje, né, só para aqueles que precisassem pedir. Não poderiam ter pessoas na rua mendicando sem autorização prévia, né, das províncias. Então, quando ele tira a capa, naquele momento, ele está abrindo mão da mendicância. Ele está abrindo mão de tudo. Ele joga a capa. Ele está tão ciente dessa transformação e do que ele quer, que ele, antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele já tinha tanta certeza que ele ia conseguir, que ele abriu mão da capa. E é muito interessante que Emmanuel vai falar sobre os diversos tipos de capa que nós temos. A capa do egoísmo, a máscara, né? O egoísmo, essa máscara social que nós temos, onde essas capas, onde nós nos escondemos daquilo que verdadeiramente nós somos. Mas quando nós nos entregamos para Jesus, nós temos que nos entregar a Jesus do jeito que nós verdadeiramente somos. Mas Jesus sabia do que ele precisava. Mas mesmo assim, Jesus dá um ensinamento para a gente grandioso. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ou seja, qual que é a utilidade que você vai dar para o que você quer? E ele responde sem nenhuma dúvida: que eu veja. E o ver, ele é muito simbólico. Que eu veja. Porque a partir do momento que você espera ver, né, você quer ver além do alcance. Porque você vai ver muito além daquela vida miserável. Porque muito maior são as cegueiras espirituais. Porque, na verdade, a cegueira física, muita gente passa por ela, né, bem, principalmente se for hoje, né, que nós temos tecnologias e tudo, né, não é fácil. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, depois vocês podem procurar em casa, fala: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Não sei se vocês já leram essa passagem, onde Jean-Baptiste Vianney, um francês, que era um católico, né, ferrenho, ele inclusive não acreditava em reencarnação, mas assim que morreu, já se manifestou numa reunião de Kardec, e ele era o chamado cura d'Ars. Então, os católicos conhecem mais com esse nome. Cura, né, era por causa da cidade, né, onde que é cura, porque ele fazia curas mesmo. E Dars é a cidade no interior, lá da França.
ele dispôs tudo que ele tinha na paróquia onde que ele foi trabalhar, e eles mandaram ele para o interior da França porque eles tinham vergonha dele. Os grandes, né, os bispos, os padres, né, tinham vergonha dele, porque ele insistiu nesse propósito. E lá ele ficou só com uma mesinha, né, um fogão e uma cama, e o resto ele tudo doou para a comunidade, e começou a fazer um trabalho maravilhoso, e começou a curar. Quando Kardec, né, uma menina fica conhecendo o Espiritismo na época das manifestações, ela pede para ver se esse espírito do Curadas se manifesta na reunião de Kardec. E ele se manifesta. E ele fala que ela tinha que esperar. Porque todas as curas que ele fazia, ele não fazia sem autorização do alto. E principalmente naquele momento, ele devia ver que ela tinha necessidade ainda de passar pela cegueira. E ele fala: ai, se vocês soubessem quão, né, maravilhoso seria que se nós não víssemos e tivéssemos a condição de exercer a visão espiritual enquanto está na Terra. Mas nós não queremos abrir mão de nenhum sentido nosso, né? Ele fala do desenvolver outros sentidos, porque a visão, ela nos distrai. E com a visão a gente se perde, muitas vezes. Mas Jesus já sabia todo mundo que estava pronto. Jesus não curou todos que ele encontrou pelo caminho. Ele curou aqueles que estavam prontos. E Bartimeu, ele estava pronto. E a gente vê nessas manifestações de Bartimeu que ele estava pronto para ser curado, porque antes dele ser curado, ele já abandona. Aí a capa da mendicância, do orgulho, da vaidade, das coisas que o prendia ali, naquele meio. Porque às vezes a gente não consegue resolver um problema na nossa vida, seja o que for, porque nós ainda estamos agarrados nessa materialidade. Porque a gente não quer abrir mão de nada. A gente quer sempre conservar alguma coisa. Então, é lógico que é uma crítica a nós, não aos outros, né? Nós temos que olhar, como bem o Murilo falou, quando Kardec pergunta, como que eu vou me ver no plano espiritual? Não é como eu vou ver o Murilo, né? Ou a Sandra, é como eu vou me ver no plano espiritual. O que eu vou ter deixado de legado, de bons exemplos, como espírito imortal que eu sou? Jesus, né, sabendo que ele está pronto, o que quer que eu te faça? Que eu veja. E ele, já sem a capa, a partir daquele momento, ele começa a seguir Jesus. Tem um livro que chama Estrela de Luz, que fala sobre o cego depois, né, conta algumas coisas sobre Bartimeu depois que ele é curado. Assim como também os 10 leprosos. Os 10 leprosos é uma simbologia muito grande daquilo que a gente vê hoje nas casas espíritas. Nós viemos aqui procurar ser consolados. Nós viemos aqui procurar um receituário, todos nós, eu também peço, lógico, né? A gente nunca perde uma oportunidade de ter uma orientação, mas às vezes vem uma orientação e você fala, nossa, errou, o médium, não, isso aqui não é para mim não é verdade? Esse não sou eu, mas será que... A gente tem que guardar aquela orientação, esperar um pouquinho, refletir para ver se a gente não é assim mesmo, né? Nós viemos aqui, mas quando nós voltamos para casa, a gente pega a nossa capa de volta, que a gente deixou ali fora, ou a gente nem tirou a capa antes de entrar aqui para pedir?
Eu quero um Jesus que vai até mim, ou sou eu que vou até Jesus? E olha que importante de nós tomarmos decisões por nós mesmos. Foi ele que tirou a capa, ninguém tomou a capa dele. Ele tomou uma decisão de seguir Jesus. E ele não estava importando se ele ia ser crucificado, se ele seria morto. Ele, a partir daquele momento, ele teve um nome. Ele já não era só o filho, né, de Timeu. Ele já adquiriu um outro nome, uma outra perspectiva, uma nova vida. Madalena também fez a sua transformação. Levi se transforma em Mateus. E nós vamos ter tantos outros que vão se modificando ao contato com Cristo. E a gente vai lembrar de um caso do Chico, porque nós estamos tão apegados às coisas materiais que ficamos cegos. E Chico, falando sobre esse assunto, sobre a cegueira, principalmente quando nós estamos muito voltados para as coisas materiais, gente, a matéria ela é necessária para o nosso desenvolvimento. O dinheiro, ele é necessário. Tanto é que se não fosse o dinheiro, como que ia ajudar, né, as pessoas que estão sofrendo das guerras, nossos irmãos no Rio Grande do Sul, as pessoas se movimentam para mandar água, alimento, tem que comprar, não é? Mas o uso dele. Quando a gente fala disso, é o uso. É o uso que nós fazemos das coisas materiais. Então, Chico conheceu um homem bilionário na época, e ele chegou desesperado porque ele tinha perdido, para ele tinha perdido uma pessoa muito especial, né? Então, Chico fala o seguinte, ele era tão pobre que ele só tinha dinheiro. Olha que interessante. Ele era pobre de recursos, ele não tinha nenhum recurso espiritual. Ele não tinha nenhum tesouro, que Jesus fala, aquele que a traça, né, e a ferrugem não corrompe, que ele era paupérrimo. E quando alguém desencarna na família dele, uma pessoa que ele amava muito, não fala quem que é, ele se desespera, porque ele não tinha no momento nada para se agarrar. E Chico vem falar sobre isso, porque a morte física, ela é inevitável. Todos nós vamos desencarnar. O importante é nós sabermos se nós estamos com os nossos olhos espirituais abertos para saber o que nos espera do outro lado. A consciência é tranquila. Né? O Murilo falou daquele que faz o mal, por gostar de fazer o mal, que ele vai sentir vergonha. Aí eu me lembrei que alguém perguntou, Jacira, você tem medo de morrer? Eu falei, não. Jura? Eu falei, mas eu morro de vergonha. Porque eu vou ter que prestar contas de tudo aquilo que eu me comprometi antes de encarnar. E nós, né? Todos os dias nós temos que desenvolver em nós ferramentas, nós temos que adquirir, né, as conquistas morais, as conquistas que nós vamos levar para o outro lado. Então, quando Chico fala que ele era tão pobre, que ele só tinha coisas materiais, será que nós também não estamos assim? Ainda, cada dia nos empobrecendo mais, em busca de coisas materiais? Que vem a água e destrói tudo. Quantas pessoas deixam de viajar com os filhos, de fazer coisas gostosas com as famílias, para guardar dinheiro? Vem a morte na calada da noite, como aquela passagem que o
um senhor, dono de vastas terras, ele planta e consegue uma colheita inestimável e constrói um celeiro, e ali no celeiro ele coloca tudo aquilo que ele conseguiu colher, material, e fala: agora eu posso descansar. E vem a voz de cima e fala: tolo, essa noite eu tomarei a sua alma. Para que nós tenhamos essa consciência de abrir os olhos para o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? É um mundo espiritual, né? Então, quando nós vamos ver o Bartimeu, que ele abre mão de tudo aquilo que ele estava acostumado, é essa busca que nós temos que ter incessantemente para a gente se transformar, para a gente estar pronto. E nós vamos pensar aqui. Se Jesus perguntasse para cada um de nós essa tarde: o que queres que eu te faça? O que cada um de nós aqui ia responder individualmente para Jesus? Porque o milagre está na nossa transformação. O milagre não é... Jesus pode curar, ele provou isso, né? Os 10 leprosos que a gente comentou anteriormente, só um voltou para agradecer. Jesus conseguiu limpar todos os 10, só um ficou curado. Porque só um tirou a capa. Só um fez a transformação devida. Os outros 9 voltaram para a sua vida de antes. Um vivia na promiscuidade, o outro, ele emprestava dinheiro a juros exorbitantes e maltratava as pessoas. E cada um deles tinha um problema material e eles não aproveitaram a oportunidade de terem sido limpos da lepra para recomeçar. E todos os 9, pouco tempo depois, retomou a condição de leproso de novo. Porque todos nós, principalmente os estudiosos, né, que gostam de ler as obras espíritas, as obras de André Luiz, sabem que nós temos todos os vírus, todas as bactérias no nosso organismo. Elas vão se desenvolver ou não de acordo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas ações, com as minhas palavras. E a cegueira está aí, é onde nós não queremos entender que a nossa vida aqui é só uma existência pequena. Isso aqui não é perene, né? Nós somos espíritos imortais. Por que Bartimeu entrega a capa? A gente pode ficar analisando, né? Porque Bartimeu, ele descobre, ele vendo Jesus, reconhecendo Jesus, ele descobre que seguir Jesus ia te dar um novo mundo, mas não aqui. Porque todas as promessas do Cristo não é para esse mundo. Nós agora, sabedores que somos do mundo de delícias, de paz, que é um mundo espiritual para os justos, para aqueles que têm a consciência tranquila, para aqueles que não vão morrer envergonhados, nós já sabemos disso. Nós estamos prontos para tirar a capa? Torna a perguntar para todos nós, principalmente para mim. Se Jesus perguntasse para nós: o que você quer que eu te faça? O que eu responderia para Jesus? Eu largaria a minha capa
a capa do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do apego às coisas materiais, né? E nós temos que ter a certeza que Jesus continua no caminho. Ele continua a caminhar conosco, esperando que cada um de nós grite: Senhor, filho de Davi, né? Eis-me aqui, para que Ele possa nos perguntar: o que queres que eu te faça? E nós temos que estar prontos para falar: eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Não foi assim que Maria respondeu ao chamado? E o chamado era de Jesus. Porque Jesus foi convidá-la, enquanto ela era Sofia, nas mais altas, né, planos espirituais, para que ela pudesse recebê-lo como filho. E ela vivendo num mundo machista, num mundo onde a mulher valia menos que os animais, ela responde, mesmo estando grávida, sem casar, naquela época, e pergunta, né? Oferece para ela essa oportunidade, e ela fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela entrega tudo. Ela entrega tudo e se dedica a ser a mãe daquele que ia trazer para a gente, que ia ser o evangelho vivo, as leis de Deus viva, e ia passar por todas aquelas dificuldades. Então, nós poderíamos dizer, né, Jesus procurando caminhar, Jesus está a caminho, Jesus está caminhando, procurando as suas ovelhas, para que elas possam ir de volta aos apriscos. Mas as ovelhas têm que querer voltar. Ele não vai obrigar nenhuma delas. E hoje Jesus caminha conosco, enviando toda a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões, os protetores. Hoje nós sabemos a pleiade de espírito que anda conosco no nosso meio familiar, fazendo as transformações necessárias, né, nos intuindo para que façamos as transformações necessárias, para que tiremos, como Saulo, as escamas dos nossos olhos e consigamos ter uma visão além do alcance, né? Para que quando Jesus, né, perguntar para a gente: o que queres que eu te faça? Quero que me faça filho de Deus. Como que eu vou ser verdadeiramente chamado filho de Deus? Quando eu for manso, quando eu for puro de coração, quando eu for justo, né? Então, na jornada diária, teremos aquelas pessoas que vai dificultar a nossa caminhada. Mas a dificuldade maior é nossa, porque nós ainda não conseguimos abrir mão de nada. Da nossa casa, é nossa, gente. Daqui uns anos, nem lembrar da gente mais, né? Não vai ter nem, como diz uma moça, postou, uma moça assim da minha idade, né, gente? Postou lá no Instagram, ela falando: eu não me preocupo com nada material. Eu sei que quando eu morrer, eles vão dar todas as minhas coisas, meus crochês. Aí eu pensei, tem que doar bastante coisa, né? Meu crochê, meu isso, meu aquilo. Para que eu vou ficar apegada com isso? Se isso não é eterno. E ela vai falando: eu não quero saber de nada que é material para me apegar a ele, para eu agarrar a ele. Porque o que eu gosto, o outro não gosta. Quando muita gente, né, a gente já passou, né, muitas décadas, aí a gente via aqueles bebelôs, tinha filho que falava assim: só a mamãe morrer, eu vou jogar tudo fora, né? E a pessoa tinha adoração com aqueles enfeites, né? Primeira coisa que faz, doa.
Quem trabalha em casa espírita sabe que já recebe caixa fechada. Não tem nenhuma semana que a pessoa desencarnou, vem tudo, embala e acabou. Agora, qual que é a história espiritual que a pessoa deixou? Qual que é a jornada? Qual que é a caminhada? Porque isso tudo, e as minhas coisas que eu usufruo hoje, que não são minhas, pode doar, vai ter sempre alguém. Mas e o legado? E o que eu deixei aqui, gravado nesse planeta, enquanto Jacira? Né? Então, nós vamos ser chamados filhos de Deus, né? E se Jesus nos pedisse para entregar a capa hoje, né? Aí eu fico pensando que a gente adora certas coisas. A gente fala, eu adoro, né? Minha mãe não gosta que a gente fala adora. Ela fala, a gente tem que adorar só a Deus. Mas se a gente usa esse termo, né? Várias vezes. Aí você tem a sua casa gostosa, você fala assim, eu gostando da minha cama. Gente, como é bom voltar para casa e ficar na sua casa, na sua cama. É bom, é muito bom. Não é triste quem não gosta, não pode voltar para casa ou não gosta da própria casa. Aí você tem um carrinho, né? Você se locomove, você vai no centro espírita e você acha que não pode fazer nada sem aquilo. Aí a gente lembra de Jesus e seus discípulos, eles iam de um país a outro a pé. Não tinha cavalos, né? Não tinha charrete. Eles iam passando de cidade em cidade. É por isso que as pessoas tinham como hábito de receber as pessoas na casa delas, de acolher, porque elas andavam longas expedições a pé. E a gente tem preguiça, né, de andar no bairro, de ir nos lugares, pegar um ônibus. Nós somos preguiçosos. Então, se falar, você vai recomeçar sem nada. Aí estamos terminando de ler o livro Memórias de um Suicida. E a gente vê o desespero do protagonista, o Camilo, que ele é o último que vai reencarnar dos amigos, né? Que com ele esteve no Vale do Suicida e depois, né, foram estudar, foram conhecer o espiritismo, a vida espiritual juntos. E ele vendo as pessoas, os espíritos querendo reencarnar, não aguentando ficar lá por causa da consciência, tentando resolver as questões dele, e ele se desesperando. Porque é necessário que a gente tire todas as nossas máscaras, todas as nossas capas do orgulho, da vaidade, que todos os erros a gente passe a limpo. Aí uma história que sempre, antes mesmo de eu ler, eu já conhecia essa história do Mário Sobral. O Mário Sobral, ele vivia na ilusão, na cegueira. Ele tinha família, ele conseguiu fazer faculdade, ele tinha conhecimento, instrução, né? Tinha instrução. E ele vivia nos bordéis, ele vivia gastando o dinheiro dele desnecessariamente, ele abandona a esposa, filhos, tanto que na história nem se fala da esposa e dos filhos. E ele se apaixona, então, por uma chamada meretriz, uma coitada de uma mulher também, que vivia na mesma situação espiritual que ele, né? E ele apaixona de uma forma perdidamente por ela, e ele vai morar com ela. E ela mora com ele até que o dinheiro acabe. Porque no mundo de ilusões, no mundo material, é assim que funciona. A gente só fica onde a gente tem retorno material. E ela se casa com outra pessoa. E essa pessoa tem mais recursos. Então ele, desesperado, não suportando, né, saber que a mulher que ele amava mesmo estava vivendo com outra, aproveitou que o marido dela estava viajando e foi lá tentar convencê-la a voltar para ele. E ela riu dele, né? E ele implorou e ela desfez dele.
Ele, naquele momento de ira, ele pega ela pelo pescoço e ele mata, sufoca ela, porque ele estava com muita raiva. Ele não tinha intenção de matar, era só, né? Mas ele estava com tanta raiva, com tantos sentimentos materiais, que ele a mata. E quando ele a vê morta, a mulher que ele amava, ele não suporta ver, se enforca. E ele vai para o mundo espiritual, além de assassino, como suicida. E o pior de tudo isso, né, dessa ilusão, é quando você descobre a ilusão, tira esse véu dos seus olhos. Né? Nós vamos tirar a cegueira, nós não vamos mais ser cegos. Nós vamos ver a vida tal como ela é, que é espiritual. Vamos nos ver como espíritos tais como somos. E quando ele se vê, ele tem uma dificuldade imensa de se permanecer no mundo espiritual, porque ele não aceita. Ele não está preocupado com o que ele fez com ele, não. Essa é uma outra questão que ele pensava em resolver. O que ele não suportava era saber que ele usou a própria mão, as próprias mãos, para tirar a vida daquela pessoa que ele amava. Então, depois que eles estudam, passam por um processo lá de um mínimo de condição para eles poderem reencarnar, eles oferecem a um grupo, a todos eles podem ficar mais tempo no plano espiritual aprendendo, e depois reencarnar com maiores ferramentas, maiores conhecimentos para ajudá-lo a passar pelo que eles teriam que passar, ou eles poderiam decidir reencarnar. E Mário Sobral é um que ele não suporta a lembrança de ter matado a mulher que ele amava. Então, quando ele vai sentindo, né, ele mesmo vai plasmando o seu corpo. Ele já ia ter os problemas respiratórios, porque ele morreu enforcado, né, se enforcou com o lençol, mas ele ia ter ainda muita dificuldade pelo que ele fez com a menina, né, com a moça que ele amava. E muitos anos depois, ele encarna, né, muitos reencarna, e muitos anos depois, o Camilo vai visitá-lo, já desesperado, porque só estava faltando ele, da turma, para reencarnar, e ele estava sem coragem, porque ele tinha sido cego. E ele foi cego, e ele viu a vida que ele teve. E ele viu o Mário Sobral com as mãos mirradas, de pé no chão, descalço, mendigando, sofrendo, porque ele não usou com sabedoria tudo aquilo que tinha sido fornecido para ele usar. E ele vai nos contar, Camilo, ele já tinha, né, no livro antes, nos falado da oportunidade que ele teve de tirar a sua capa quando Jesus estava no seu pregando. Ele foi um daqueles que ajudou a condenar Jesus. Ele era um pobre infeliz, aleijado, que mesmo assim tinha inveja de todo mundo e não soube aproveitar a convivência com Jesus e tirar a sua capa. Então, mais de 1000 anos, quase 2000 anos, né, 1500 anos depois, aproximadamente, ainda estava ele, sem conseguir tirar a sua capa, sem conseguir tirar a viseira dos olhos. Então, meus irmãos, se Jesus nos perguntasse hoje, o que queres que eu te faça? Então, que a gente possa nos preparar para falar, eis-me aqui, Senhor, uma serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Mas nós temos que estar preparados para fazer a vontade dele. Uma excelente tarde a todos vocês, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada, que é muito difícil, mas que a gente vai conseguir. Muito obrigada, uma boa tarde.
Música